Já viu que as pessoas estão falando muito a respeito de manifestação, como se fosse algo assim que a gente nunca ouviu falar, uma coisa diferente, uma técnica, né? Como manifestar, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém para pra pensar, nem eu não parei pra pensar. A gente manifesta o tempo todo, gente, é a nossa vida. Você acordou, você já tá manifestando, né? Nosso dia a dia, a gente já tá fazendo. Só que às vezes a gente fica muito encantado com as coisas que são faladas, principalmente hoje, né? Que o acesso, né, às redes sociais, né? As pessoas publicam, estão falando coisas, né, a respeito de manifestação como se fosse algo, né? Mas a gente manifesta o tempo todo. A questão é a gente entender como é o mecanismo dessa manifestação, é para a gente fazer ela se tornar consciente. Que a gente manifesta no automático, né? Mas a gente sim, a gente tem uma programação. Porque, por exemplo, você sabe o que você vai fazer no dia de amanhã, não sabe? Você não sabe que você vai acordar, né? Que você vai fazer sua higiene, ou você vai pra academia, ou você vai levar seus filhos na escola, ou você vai sair pra trabalhar. Você sabe de tudo isso, né? Só que às vezes a gente quer manifestar algo em especial. Por exemplo, você quer manifestar uma coisa que você está buscando muito, né? Um serviço para você especial, né? Um determinado emprego, né? Que você quer ir numa empresa, numa determinada empresa, para você ganhar um salário maior, né? Ou você quer empreender, né? Então você vai estar planejando aquilo, né? Você quer que aquilo, você começar a vender um produto e você quer que aquele produto exploda de tanto vender, né? Ou você quer ter um relacionamento melhor, você quer ficar com a sua saúde melhor, né? Então a gente tem determinadas coisas que, se a gente sim programar, entender como é que todo esse processo de manifestação, fica muito mais fácil, né? Então, a questão é a seguinte, às vezes a gente quer uma coisa e a gente não mantém uma vibração, né? Por exemplo, quando você vai comprar uma coisa, você já está certo de que aquilo vai chegar para você, né? Por exemplo, né? Você vai comprar um sofá, por exemplo, né? Então, você já separa o seu dinheiro, né? Ou você vai lá, faz aquela prestação e vê quanto que você vai conseguir pagar por mês, né? Tô sendo bem prática, porque é pra gente reparar como a gente programa, assim, o que a gente vai fazer. E a gente faz aquela programação de acordo com o quê? De acordo com o dinheiro que entra pra gente, né? Se a gente trabalha, né? De acordo com o salário, né? Com o valor que entra pra gente mensal, né? Lógico que você vai fazer uma viagem, né? O pensamento da gente é o quê? Vou fazer de acordo com o que eu tenho, vou ser responsável, eu não vou ser irresponsável. Tem gente que sim, eu já agi muito na irresponsabilidade, quem não, né? Eu vou fazer, vou jogar no cartão, depois seja lá como Deus quiser, né? O importante é curtir o momento, né? O importante é curtir o agora. Enfim, o que eu quero dizer assim é que a manifestação ela se faz no nosso dia a dia, sim. É normal, gente. Porque senão ela não é um truque, não é uma mágica, igual muita gente está falando por aí. Tem muita gente que está falando isso, né? Que é como se fosse uma mágica, né? É um passo de mágica, é algo que a gente faz de uma forma diferente, né? E sim, é uma coisa que a gente vai fazer de uma forma diferente se ela for uma manifestação consciente, né? Ou seja, você quer algo, né? Você quer um carro, você quer uma roupa especial, né? Então você vai se programar para poder fazer aquilo, né? E como é que você faz para você ficar na vibração daquilo acontecer para você, né? Tem gente que diz que a lei da atração não existe, que afirmações positivas não presta pra nada, que é uma bobagem, né? Não é assim que falam, né? Não trabalha não pra você ver se vai entrar pra você. Realmente, você tem que pôr a mão na massa, né? O que os nossos pais ensinaram pra gente era isso, né? Você vai, faz alguma coisa, né? Vai trabalhar em algum lugar, não é isso? Vai trabalhar para você arranjar algum dinheiro, então vai vender alguma coisa, né? Assim, né? Que os nossos pais falam, vai fazer alguma coisa, né? Quando a gente é pequeno, vai estudar, não é? Então, de alguma forma, você tem que pôr a mão na massa. Então, se você tá chateado, por exemplo, já tive muito chateada por uma situação que eu tava de muitas dívidas, né? E aí, eu comecei a me examinar e falei, caramba, né? Estou manifestando irresponsabilidade. E tava mesmo, né? Tava mesmo, não acreditava que poderia fazer de uma forma diferente, não acreditava que poderia entrar o dinheiro de um produto que eu queria vender, ou então que ia poder arranjar uma forma de trabalhar para alguém, para entrar mais renda para mim, ou vender alguma coisa, prestar algum serviço, enfim, sei lá. Inventar uma forma de criar, né? Uma forma de entrar um dinheiro para mim.
Teve uma época que eu tava assim. Eu falei, peraí, eu vou tomar as rédeas da minha vida agora, né? O que eu posso fazer agora no momento? Primeiramente, um bom tempo atrás, eu fui procurar uma ajuda, né? Fui procurar um grupo de advogados que se propuseram a ajudar, né, quem estava em dívidas para fazer um planejamento para conseguir quitar aquilo, né? Então, dívida que estava em cartório, dívidas, os mais variados tipos de dívida, né? Protestos, né? Boletos que você não pagou, dívida de todo jeito, né? Nome sujo de todas as formas, né? Eu falei, bom, o que eu posso fazer? Fui lá, peguei um caderno e escrevi, tenho essa. E aí, como é que eu vou fazer para mim quitar? Então eu vou fazer um planejamento, né? Peguei lá um planejamento que dava para eu ter algum tipo de desconto e fui, né? Falei, bom, esse mês eu vou quitar essa. Esse mês, a outra eu vou quitar essa. Como é que eu posso? Posso conseguir algum desconto? Entrei em contato com as empresas, ou seja, eu fiz um plano de ação. Eu fui ver o quanto eu podia pegar de desconto, como é que eu poderia quitar, como é que eu posso parcelar isso. Porque até então eu tava assim, ó, deixa a vida me levar. E eu já tô com o nome sujo mesmo, não tô nem aí, né? Uma hora eu resolvo. Só que essa uma hora eu resolvo, você vai ficando com aquele peso, né? Aquilo pesa, né? Você parece que tá sempre... Parece não, você tá sempre na dívida, tá sempre com aquele peso carregando. E não é essa a intenção, né? Então eu fui lá, fiz a minha parte, escrevi tudo, fiz um planejamento e fui aos pouquinhos quitando. Demorou mais ou menos 1 ano eu consegui quitar todas as dívidas. Se eu não tivesse tomado essa atitude, talvez eu ainda estivesse lá. Quitei as minhas dívidas e as dívidas do meu marido também. Eu organizei um planejamento para fazer o pagamento, consegui os descontos máximos, né, que eu poderia conseguir. Hoje tem, gente, como é o nome daquele programa do governo, né? Não foi no Serasa, parece, né? No Serasa que teve aquela promoção, né? Que você colocava lá a sua dívida e você conseguia descontos maravilhosos. Então foi naquela época, fui lá, coloquei, se eu não me engano, ainda tem esse programa aí. Então fui lá, consegui os descontos, maiores descontos, né? Que eu poderia conseguir. E fui quitando, fui aos pouquinhos. E realmente, gente, passo a passo, eu consegui limpar o meu nome. Limpei o nome do meu marido também. E vi que eu estava sendo muito irresponsável. Agora eu ainda continuo usando cartão de crédito, continuo parcelando as minhas coisas, né? O que eu acho que tem que parcelar, o que eu não pago à vista, mas fiquei sem dívidas. Então aquele peso, sabe aquela situação, aquele peso foi embora, não faz mais parte de mim, né? Então isso é muito interessante. Então, são coisas que a gente vai deixando a vida levar a gente e continuar naquela situação. Então pensa, como é que você faz para você manifestar, né, o que você quer? Você faz um planejamento também. Você faz um planejamento de como aquilo vai chegar. E aí, com fé em Deus, né, porque você pode... A questão é o seguinte, a gente não acredita que o processo que a gente está fazendo vai dar certo. Às vezes a gente não acredita nem na gente. E a gente tem as crenças. A gente não sabe como todo esse processo acontece, né? Às vezes a gente tem aquelas crenças e coisas e conjecturas dentro da nossa mente desde que a gente era pequeno. Então a gente tem a mãe da gente, né, vivia falando a mãe, a sociedade, né, os nossos professores, enfim, com um grupo de pessoas que estavam em volta da gente, falava, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, né? Então, às vezes você não tem a crença, você não acredita que vai dar certo, por exemplo, escolher uma coisa para você vender, né? Às vezes você sai e você não acredita que aquilo vai vender, você fica com vergonha, né? Ou você não acredita que você tenha capacidade suficiente de ser contratada por aquela empresa que pode te pagar mais, né? Você não bota fé em você. Então aí que tá, né? O acreditar. Às vezes o acreditar da gente é muito fraco. Então eu vou te convidar a fazer uma prática, né? Vai lá, coloca as suas dívidas todas no papel, né? Faz um planejamento de como você vai fazer esse pagamento, né? E vai aos pouquinhos fazendo. E na hora que aparecer aquela angústia, aquela ansiedade, caramba, eu quero resolver tudo agora, pensa assim que você já está fazendo a sua parte, o que está nas suas mãos você está fazendo, você está conseguindo fazer, você já está fazendo algo por você. Então, esse é o momento que eu te convido a confiar no processo. É confiar em Deus ou nas forças universais, do jeito que você quiser chamar. Mas existe sim uma grande força dentro de você. Então, saiba que cada passo que você está dando já é o passo para você chegar no seu sucesso que você quer, chegar aonde você quer. Cada anotação
que você fizer, cada escolha, você já está conectando as suas sinapses neurais, as suas crenças com uma solução que você não imagina, mas essa solução ela já existe. Então você escreva com fé, como se já tivesse acontecido, como se já fosse realidade, que as suas dívidas já estão todas quitadas. E confia no passo a passo. Você vai reorganizar a sua dívida, vai reorganizar a sua vida. Você não está abandonada. Pensa nisso, você não está abandonado. Você está no controle, com fé, com coragem, com certeza de que o melhor caminho está se revelando para você, com certeza. Você está sim no processo divino, no seu processo divino de Deus. Você não está sozinha nessa, não. Assim, você traz toda essa força, você traz essa fé, mas sempre ancorada numa ação consciente, no que a pessoa pode, no que você pode fazer. E pensa que você não está desamparado. Sempre sim, você vai conseguir chegar onde você quer, fazendo a sua parte. E às vezes aí é que o que a gente chama de milagres, né, vão acontecer. As condições certas vão chegar para você, as condições, as pessoas certas vão chegar para você. Não sei, gente, mas vai chegar. E tem que confiar e fazer a sua parte, fazer alguma coisa. No caso das dívidas é isso, né? E outros casos também, né? Tem a parte da saúde, né? Você não quer que tudo se resolva sem você fazer uma alimentação consciente, você fazer atividade física, você ter um sono bom, você tomar a quantidade de água necessária, enfim, cuidar de você, né? Você não quer um milagre, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí seus comentários e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijão. Vou seguir nessa conduta agora. A gente vai falando mais a respeito disso, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.